Senhores senadores, senhoras senadoras, todos que nos ouvem, nos assistem pela Rádio Senado, pela TV Senado, venho à tribuna nesta tarde para falar da tragédia ocorrida neste final de semana na Avenida Paulista, que vitimou mais de 18 pessoas. Não foi na Avenida Paulista. Foi a tragédia ocorrida na Avenida Brasil, no centro do Rio de Janeiro, que vitimou 18 pessoas. Não foi na Avenida Brasil. Foi no Eixo Monumental, aqui em Brasília. Não, senhor presidente. Não foi na Avenida Brasil. Não foi na Avenida Paulista. Não foi no Eixo Monumental. Foi no Rio Amazonas. Foi um naufrágio de barco no Rio Amazonas. Talvez por isso não tenha tido tanta atenção. Talvez por isso tenha passado tão despercebido por parte das autoridades daqui de Brasília. Talvez por isso as tragédias que ocorrem na Amazônia passem tão despercebidas. Talvez por isso essas tragédias ocorridas na Amazônia sejam objeto de uma linha breve no noticiário da imprensa nacional. Talvez por isso essas tragédias ocorridas na Amazônia sejam objeto de uma nota de rodapé no noticiário nacional e, às vezes, não tenham atenção devida. E talvez por isso sejam resultado de uma negligência continuada. Essa não foi a primeira tragédia ocorrida nos rios da Amazônia. Esta é a continuação de tragédias ocorridas nos nossos rios. E é a continuação de tragédias ocorridas nos nossos rios sob as nossas advertências. Eu tenho que trazer aqui imagens que não são de agora. Essas aqui são imagens da maior tragédia flúvio-marítima da história humana recente. Essa aqui são imagens da tragédia do Novo Amapá. Isso aqui são corpos. Essas aqui são imagens da tragédia com o barco Novo Amapá, ocorrido em 6 de janeiro de 1981. 696 mortos. 6 de janeiro de 1981. De 6 de janeiro de 1981, 32 anos para cá, pouca coisa foi feita de medidas de segurança para que essas imagens de 1981 não voltassem a ocorrer na Amazônia. Qual a diferença de 1981 dessas imagens com o barco Novo Amapá para o que ocorreu na procissão fluvial do Círio de Macapá, do capitão Reis I, do último sábado em Macapá? Qual a diferença dessas imagens ocorridas em 1981 para essas de agora? Em 1981, há 32 anos, o naufrágio Novo Amapá resultou num saldo de 300 mortos, melhor dizendo, me corrigindo, num saldo de mais de 300 mortos, num barco, quando o barco Novo Amapá fazia a viagem
do Porto de Santana até o Porto do Jari, no sul do Amapá. De lá para cá, são 32 anos e as condições da navegação fluvial na Amazônia pouco mudaram. Eu quero destacar, senhor presidente, que ao iniciar o mandato, uma das primeiras medidas nossas foi visitar a Capitania dos Portos, em Macapá, a Capitania dos Portos sediada no Porto de Santana, para checar as condições de atuação da Capitania dos Portos. Ao visitar a Capitania dos Portos, naquele momento, em visita à Capitania dos Portos, eu ouvi, naquele momento, que as suas principais necessidades eram o maior efetivo de tropa da Marinha na região e a implantação de uma representação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, do estado do Amapá. Naquele momento, eu fui recebido, eu quero lembrar, isso foi no dia 6 de janeiro de 2011. Tomei posse como senador da República nesse plenário no dia 1º de fevereiro de 2011. Então, a visita que fiz à Capitania dos Portos foi no dia 6 de janeiro de 2011, quando o naufrágio do barco Novo Amapá completava 30 anos. Fui recebido naquele momento pelo capitão de fragata Marcelo Rezende de Lima, comandante, então, da Capitania dos Portos. Naquele momento, aniversário de 30 anos de um dos maiores, se não o maior, naufrágio flúvio marítimo da história humana recente, quando lá questionei sobre quais eram as providências para ter melhores condições de funcionamento, há uma realidade. Nós estamos localizados, o Amapá está localizado, a cidade de Macapá está localizado na foz do Rio Amazonas. Nós não aceitamos a condição de não ter infraestrutura da ANTAQ e não ter infraestrutura da Marinha na nossa região. Os rios na Amazônia e os rios para o Amapá são as nossas ruas. A foz do Rio Amazonas, e em especial o Amapá, é uma bacia hidrográfica autônoma na região amazônica. Os rios do Amapá, o rio Araguari, o rio Amapari, o rio Jari, são maiores que boa parte dos rios do restante do Brasil junto. A bacia hidrográfica do Amapá é uma bacia hidrográfica autônoma no ambiente da própria região amazônica. A foz do rio Amazonas e toda a riqueza hidrográfica da região e tudo o que significa a foz do rio Amazonas, a entrada da barra norte do Amazonas e toda a riqueza, a possibilidade de entrada e saída de embarcações que existe aí, por si só, dá uma importância estratégica para a Marinha que era impossível, inaceitável. Qualquer visita ocorrida para uma guarnição da Marinha, para uma capitania de portos, naquele momento, receber como reivindicação a necessidade de um efetivo maior da tropa da Marinha. Naquele momento, além dessa reivindicação, nós ouvimos que era necessário ampliar para pelo menos 200 homens a necessidade da Capitania de Portos do Amapá. Além disso, ouvimos que a demanda, a necessidade, a existência da Capitania dos Portos ali ainda era insuficiente para as demandas e para as mobilizações existente para a Capitania dos Portos. De imediato, nós solicitamos para a ANTAQ, nós solicitamos
para o comando da Marinha e nós dispusemos uma emenda de R$270 mil para a capitania de portos, para a capitania dos portos do Amapá. E dispusemos uma emenda de R$2.500.000, uma emenda de bancada de R$2.500.000 no plano plurianual, para melhor estruturar a navegação fluvial na Amazônia. Essas emendas, tanto a emenda de R$2.500.000 quanto a emenda de R$270 mil, não foram liberadas e não foram disponibilizadas. Ao buscar e acessar o orçamento da União, nós checamos que a disponibilização orçamentária da União para auxílio e fiscalização à navegação no Brasil para este ano é de R$42.243.000. Pois bem, nós já estamos no mês de outubro. Desses 42 milhões que está previsto no orçamento da União, só foi liberado até agora R$26 milhões. Só foi contingenciado do previsto do orçamento da União, só foi liberado até agora 42%. O tal do contingenciamento resulta nisso. A ausência de recursos para fiscalização. A ausência de recursos para fiscalização, nós não sabemos o significado de contingenciamento. Só sabemos o que significa contingenciamento quando ele resulta na morte de pessoas, como é o que ocorreu no último final de semana no Amapá. A ausência de recursos para fiscalização, a ausência de recursos para investimento, resulta concretamente nisso. A ausência de recursos por contingenciamentos, por superávit primário, resulta nisso. Na ausência de investimentos, na ausência de aplicação de recursos em atividades necessárias e indispensáveis. Eu não posso aceitar alguns argumentos que, no meu entender, são inaceitáveis. Eu não posso aceitar como argumentos que o que ocorre são fatalidades. Não posso aceitar como simples argumento da fatalidade. Avião foi feito para voar, assim como carro foi feito para rodar e navio foi feito para navegar. Se uma dessas suas finalidades não ocorre, é porque algo não deu certo. Se essas finalidades não ocorreram, é porque houve negligência ou imperícia. A responsabilidade para que essas finalidades, tanto a finalidade aérea, a finalidade rodoviária ou a finalidade da navegação ocorra, é por conta dos seus órgãos de fiscalização. Em especial na Amazônia, os órgãos de fiscalização devem funcionar, devem atuar. Ora, nós não podemos aguardar, eu não posso aguardar como justificativas. Eu ouvi como justificativas o seguinte: o perímetro do Círio Fluvial é longo demais. Deveria ser reduzido o perímetro do Círio Fluvial. Ou seja, é o tipo de alternativa olha, o problema, então com o problema do carrapato, vamos acabar com o gado. O problema é o seguinte, nós não vamos aceitar como justificativa encerrar o Círio Fluvial. Assim como não vamos aceitar como justificativa encerrar com os festivais que ocorrem em cidades como Afuá, que ficam próximo de Macapá. Nós não vamos aceitar como justificativa, podemos aceitar como alternativa não percorrer os nossos rios, porque o nosso sistema de fiscalização para garantir a segurança para a nossa população não funcionam.
porque a responsabilidade de garantir a segurança para a nossa população, a responsabilidade disso não está sendo cumprida por parte do Estado brasileiro. E é por parte do Estado brasileiro, é por parte da Agência Nacional de Transportes Aquáticos, é por parte da Marinha do Brasil, é por parte da Capitania dos Portos. São estes que têm a responsabilidade de garantir para nós segurança, de garantir a segurança em todas as suas modalidades, de garantir segurança na quantidade de passageiros que vão ser transportados, de garantir segurança nas alterações que podem vir a ocorrer nas embarcações, de garantir segurança no transporte dos passageiros e no deslocamento de passageiros. Eu não posso admitir ou aceitar que a Capitania dos Portos do Amapá tenha somente 2, 3 ou 4 fragatas em uma região que os rios são as ruas, em um local em que a foz do Amazonas, onde tem a foz do maior rio do mundo, que expele bilhões de metros cúbicos no oceano, que tem reflexo até na costa da Noruega. Não pode ser aceito. O pior que não pode ser aceito. Não pode ser aceito uma tragédia desse tipo ocorrer no Amapá e ter o silêncio por parte das autoridades federais. O silêncio absoluto por parte das autoridades federais. Vossa Excelência permitiu a parte, senador Randolfo Rodrigues. Ouço com o maior prazer vossa parte. Prezado senador Randolfo Rodrigues, eu gostaria aqui de requerer à mesa, presidente Paulo Paim, que o pronunciamento do senador Randolfo Rodrigues seja especialmente enviado num ofício à presidenta Dilma Rousseff, bem como ao ministro dos Transportes, porque ele, ao diagnosticar os problemas que existem ali no Amapá com o transporte fluvial, e, inclusive, aqui denotou e nos relatou como é que procurou cumprir tão firmemente a sua missão de senador, logo que eleito, antes mesmo de tomar posse aqui em 1º de fevereiro de 2011, fez uma visita ali à Capitania dos Portos, lá no Amapá, e procurou saber o que havia sido providenciado desde o desastre, o naufrágio de 30 anos atrás, como ele relatou. E justamente para prevenir que novos naufrágios não ocorressem com a gravidade. Claro, sempre pode haver um desastre, um navio que abalrou outro barco ou que por alguma circunstância, em função das águas que às vezes se movimentam com tanta velocidade, pode eventualmente ocorrer um acidente com um barco ou com um navio no rio, mas que é uma responsabilidade, sim, da Capitania dos Portos, da Agência Nacional de Transportes Aquáticos e do Ministério do Transportes, e que não foi devidamente solucionado, inclusive pelos números que aqui apresentou, relativo até às emendas que apresentou para que fosse solucionado o problema. O senador Randolfo Rodrigues mostrou que ele procurou estar atento para prevenir eventuais desastres como o ocorrido, infelizmente, por ocasião da festa da Nossa Senhora do Lírio ali em Belém do Pará, e vizinho do Amapá, para onde se dirigiam as pessoas. Então, acho importante que o ministro dos Transportes e a presidenta Dilma Rousseff possam conhecer o seu brado. Meus cumprimentos, senador Randolfo Rodrigues. Incorporo a parte de Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy. E é exatamente, Vossa Excelência lembra... Quanto ao pedido do senador, me permita, Randolfo Rodrigues, se Vossa Excelência concordar, eu remeterei ao ministro do Transporte e à presidente da República o seu pronunciamento. Claro, e quero acatar o encaminhamento do senador Eduardo Suplicy, senador Paim. Agradeço o encaminhamento do senador Eduardo Suplicy. E tem significado de diagnóstico, senador Paulo Paim, inclusive o seguinte:
com exceção, eu acharia por bem algo dessa gravidade. O acidente com o capitão Reis I, no Círio Fluvial de Macapá. Veja, a festividade de Nossa Senhora de Nazaré não é uma festa notadamente só de Belém, é uma celebração da Amazônia. O mesmo Círio que ocorre em Belém ocorre também em Macapá. É uma celebração amazônida. E veja, o que ocorreu foi no Círio Fluvial de Macapá. E tem um significado de diagnóstico, que com exceção da ministra Maria do Rosário dos Direitos Humanos, que foi a única a manifestar solidariedade ao ocorrido lá no Amapá, nenhum outro ministro do governo federal, inclusive o ministro dos Transportes, que é afeito à área, que no mínimo, um caso dessa gravidade, a segunda maior tragédia na região desde o Novo Amapá, o ministro dos Transportes devia ter pego uma aeronave da FAB e ter se deslocado para lá. Deveria ter se deslocado para lá para ter acompanhado. Sequer um telefonema ao governador do Amapá teve. Sequer um telefonema ao governador do Amapá teve. A presidente da República, com todo respeito, ontem, eu acho importante ela ter se manifestado várias vezes em relação à espionagem americana. Eu acho que é um tema que merece o nosso cuidado. Mas eu acho que a assessoria de Sua Excelência poderia ter alertado ela, para ela também ter trazido a mesma preocupação em relação à navegação fluvial da Amazônia, que tem matado milhares devido à negligência, devido à ausência da preocupação e de investimentos com capitania dos portos, devido a estes números que acabei de revelar, o corte de mais de 60% do orçamento em fiscalização na navegação fluvial da Amazônia. O corte de investimentos no comando da Marinha tem significado de diagnóstico e mostra a insegurança que se vive nos rios da Amazônia. E na Amazônia não é derrubando floresta e construindo estradas. Na Amazônia tem que se investir em segurança fluvio-marítima, tem que se investir em segurança fluvial. As ruas da Amazônia são os rios, e principalmente na foz do rio Amazonas. Principalmente as nossas ruas é a foz do rio Amazonas. A nossa rua é o nosso Amazonas. Por onde nós temos carinho, por onde nós temos acalento, é a foz do Amazonas. Por quem nós acariciamos todos os dias e todas as noites, quando nós acordamos, nós dormimos, e por onde nós temos orgulho, é pelo nosso Amazonas. E por isso, ele deve ser, e é, por nós cuidado, e ele deveria ter também, por parte do governo brasileiro, o cuidado necessário, inclusive porque dele nós tiramos o sustento e dele também vivemos. Dele vivem os pescadores e dele também vive a nossa mobilidade. E por isso deveria ter nele os investimentos necessários. É inaceitável a retirada de investimentos de 60% na segurança, nos financiamentos necessários à segurança fluvio-marítima em nosso país. Senhor presidente, por isso, eu não gostaria de voltar a essa tribuna voltando a lamentar nossos mortos. Senhor presidente, nenhum círio de Nossa Senhora de Nazaré foi tão triste no nosso Amapá como este círio foi. Eu estive, após o círio de Nossa Senhora de Nazaré, no Amapá, nesse final de semana, em 5 velórios. São velórios de companheiros nossos. Uma delas, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Central Única dos Trabalhadores, o senhor conhece também, presidente Paulo Paim. O capitão Reis foi alugado pelo Sindicato de Servidores Públicos Federais para acompanhar o círio fluvial. Os que morreram, alguns são sindicalistas dirigentes do Sindicep. E a companheira Oneide, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Amapá, que também está com o corpo desaparecido. Não é possível mais nós
derramarmos as nossas lágrimas no nosso rio Amazonas. O nosso rio Amazonas tem que ser, para nós, motivo de orgulho, de festa e celebração. Não pode ser para nós motivo de tristeza, razão para sepultamentos. Nós não queremos mais no Amapá sepultar os nossos entes queridos. Nós não queremos mais isso. Nós não queremos mais ter círios em que celebremos os nossos mortos. Por negligência. Repito, avião é para voar, carro é para rodar e barco é para navegar. Se ocorre algo em contrário, é porque teve negligência. Nesse caso, houve omissão de fiscalização. Houve clara omissão de fiscalização. E se houve omissão de fiscalização, foi porque teve ausência de investimento. Houve omissão por parte do Poder Central. Quero concluir, senhor presidente, fazendo duas referências aqui. A primeira, eu quero citar aqui o nome das vítimas deste, que foi o segundo maior desastre fluvial da história do Amapá. Poliana Sodré Ribeiro, Francisco da Silva Camarão, Elisete Mourão Moraes, Marli Lourenço Dias, Maria Guiomar da Silva Albuquerque, Reginaldo Reis Nobre, Eliane Ferreira Freitas, Maria Celeste de Souza, Vitor Gregório Tassos Nunes, Letícia Pereira Correia, Mariane Dias Ferreira Benjamin, Eloane Ferreira Santiago, Eliseu da Silva Santiago, Raimundo Cardoso, são os que já tiveram seus corpos encontrados. Raimundo Cardoso foi encontrado ainda há pouco. Continuam desaparecidos Ranel Benjamin Dias, Benedito Odete Gomes Figueiredo, presidente da Central Única dos Trabalhadores, Raimunda Flora Picanso, Lavoisier Gantus Camilo. O poeta Henrico de Miceli, cantor e compositor amapaense, há algum tempo escreveu uma poesia sobre o naufrágio do Novo Amapá. Eu espero que ele seja dito na tribuna dessa casa pela última vez para celebrar, para lembrar mortos nas águas amazônicas. Que eu espero que, sinceramente, que depois do pronunciamento se tenha providências. Além desse pronunciamento, estou solicitando audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle daqui do Senado. Estou solicitando e espero que dessa audiência pública saia alterações na legislação. Espero, sinceramente, por parte do governo federal, por parte do Ministério do Transporte, da ANTAC, que tenham modificações, que tenham modificações na legislação e que tenham investimentos, em especial na Amazônia e na fiscalização nos rios da Amazônia. A poesia, a música de Henrico chama-se Rio dos Espíritos. Dizem que ao porto nunca atracou a alegria da criança, que ia sorrindo, tornando-se em lenda no Rio dos Espíritos. Mas no crescer das marés, sei que ainda terei saudades. Saudade da irmã, lembranças da mãe, verdades do pai. O rio que eu remo por todas as manhãs, na busca o peito da alma, o sofrer será pesadelo nas noites sem lua. Corpos coalhados na beira do cais, mas nem um sinal de adeus. Lá se vai partindo em busca de sonhos, um barco, destino, no rumo do abismo sem nome, nem as estrelas acendem seu lume. Nem um vento assanhou seus cabelos. Mas o rio era o mar, de medo, de medo, de medo. Dizem que ao porto nunca atracou a alegria da criança, que ia sorrindo, tornando-se em lenda no Rio dos Espíritos. Mas no crescer das marés, sei que ainda terei saudades. Saudade da irmã,
lembrança da mãe, verdade do pai. Obrigado, senhor presidente. Esse foi o